O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, esteve no Rio de Janeiro para participar da Frente Nacional dos Prefeitos. E ele conversou com o repórter Rodrigo Viga. Acompanhe. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, demonstrou muita confiança na reeleição em 2024 e disse em entrevista à Jovem Pan que pretende pautar sua campanha em benfeitorias e resultados positivos de sua gestão. Institutos de pesquisas já começaram a traçar cenários para as eleições da capital mais importante do país em 2024. Nomes como Datena do PL, Boulos do PSOL, o próprio Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, aparecem nessa lista de potenciais candidatos. Alguns líderes partidários, no entanto, têm dito que não gostariam de ver um novo embate de candidatos de lados extremamente opostos, os extremos, na disputa pela cidade mais importante do Brasil. Querem evitar o chamado Fla-Flu. A Jovem Pan, Nunes afirmou que as pesquisas de opinião têm sido positivas para ele. Como prefeito, tem sido bem avaliado e está cada vez mais conhecido. Ricardo Nunes acredita que até pode haver a possibilidade de o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apoiá-lo no pleito do ano que vem. O Tarcísio, acho que a gente está muito bem alinhado do ponto de vista do trabalho do governo do estado com a prefeitura, né? Não sei qual vai ser a posição do governador Tarcísio na eleição, mas se for pelo relacionamento que a gente está tendo hoje em defesa do estado de São Paulo e da prefeitura de São Paulo, o trabalho conjunto, acho que tem uma grande chance de a gente poder caminhar juntos. Nunes veio ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira para participar do encontro da Frente Nacional de Prefeitos. Um dos temas foi o financiamento do transporte público urbano. Leis federais impõem às cidades gratuidade para determinados públicos, determinados grupos, mas a conta acaba caindo nos cofres das prefeituras, nos cofres municipais. Segundo Ricardo Nunes, é preciso buscar formas de compensação para isso. Em São Paulo, ele lembrou, a tarifa não sobe há 3 anos, como forma até de estimular o transporte coletivo na cidade. Sobre a ideia da tarifa zero do transporte público, Ricardo Nunes falou à Jovem Pan. Precisa ter uma questão de sustentabilidade desse contexto todo financeiro do transporte coletivo. E tem algumas questões que a gente está conversei aqui com alguns prefeitos, inclusive, compartilhando algumas ideias, como, por exemplo, o empregador que paga o Vale Transporte, ele recolher para o Fundo Municipal de Transporte, ele não estaria mais sobrecarregado e só faria uma mudança. A questão de quem usa o transporte individual poder dar uma pequena contribuição para que a gente possa incentivar o transporte coletivo, até melhorar o trânsito. Várias questões a gente está levantando, mas vai depender de alteração de algumas legislações federais. Sobre a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19, o prefeito da cidade de São Paulo disse à Jovem Pan que pretende já na semana que vem disponibilizar o imunizante para quem tem 30 anos ou mais de idade. Nesta quarta-feira começou para o público de 40 anos ou mais. Segundo ele, isso está sendo possível graças ao estoque de imunizantes que São Paulo ainda tem disponível. No entanto, vem pedindo mais vacinas ao governo federal para conseguir atender a demanda dos novos públicos, das novas faixas etárias. Já sobre os problemas na Cracolândia, Ricardo Nunes revelou que muitas ações e iniciativas estão sendo tomadas pela prefeitura. No entanto, enxerga uma solução para esse problema somente no médio ou no longo prazo. Nós tivemos um avanço, em 2016 eram 4 mil usuários de crack naquela região, hoje está em torno de 1.000, e que a gente tem agora uma questão um pouco mais complexa, porque chegamos num ponto onde esses 1.000, a própria Unifesp fez uma pesquisa, 57,4% estão lá há mais de 5 anos e 39% estão há mais de 10 anos. Do Rio, Rodrigo Viga.
Bom, Cristiano Beraldo, falando um pouco sobre as eleições em 2024, o atual prefeito, claro, tenta se viabilizar, tenta buscar uma marca. Essa aposta na tarifa zero é um dos pontos, né, em que ele vem tentando, mas dificilmente vai conseguir, porque o setor de transportes aqui em São Paulo é muito monopolizado, enfim, tem muito dinheiro envolvido. Mas eu pergunto, qual é a viabilidade dele no ano que vem, sendo que alguns adversários também vêm se colocando já? A próxima eleição municipal vai ser um grande desafio aqui em São Paulo. A gente tem um candidato bastante popular no campo da esquerda, que é o Guilherme Boulos, teve um desempenho importante na última eleição e foi o deputado com o maior número de votos na eleição do ano passado, foi ele deputado federal. Ele já disse várias vezes que será candidato a prefeito com o apoio do Lula. Então será, a princípio, uma campanha robusta no campo da esquerda. Quando a gente olha para o campo da direita, fica cada vez mais claro, e a fala do prefeito foi nessa linha, é que o grande eleitor da direita em São Paulo chama-se Tarcísio de Freitas. Essas articulações que ele tem feito, que são, do ponto de vista prático, essenciais para que a cidade funcione em parceria com o Estado, há ali uma interseção muito grande de temas e pautas que precisam ser tratadas entre prefeito e governador, isso é natural, e ele mostra que tem esse desejo. Agora, como é que o Tarcísio de Freitas, que eu coloco hoje como a grande liderança emergente da direita, tendo em vista que Bolsonaro está tendo que lidar com esses problemas aí judiciais, esses ataques que tem recebido, o Tarcísio está comandando o principal estado do país, ele tem o maior orçamento para investimento, maior até do que da própria União, e ele certamente será o grande cabo eleitoral, disputando seu apoio além do prefeito, que não é uma figura tão conhecida na cidade. A gente tem outros nomes, tem o Ricardo Salles, tem o Kim Kataguiri, tem outras pessoas que estão ali articulando para conseguir esse apoio. Vamos ver o que vai acontecer no próximo ano. Agora, Beraldo, para Ricardo Nunes, é mais fácil estar com a mão na máquina, se reeleger a partir dessa posição em que está? E as atuais providências da Prefeitura com relação à Cracolândia, a moradores de rua, algumas, como sempre, polêmicas, podem estar contando a favor do atual prefeito? O Ricardo Nunes tem um grande desafio porque ele era um vereador que não tinha a sua imagem conhecida pela população de São Paulo. Se tornou prefeito porque foi vice do Bruno Covas, que faleceu, infelizmente, logo no início do seu segundo mandato. Então, o Ricardo Nunes, ele só tem a máquina na mão para poder se tornar conhecido e um candidato viável na próxima eleição. O desafio da Cracolândia, e a gente anda pelo centro de São Paulo hoje com um sentimento bastante negativo, porque não é só a questão da Cracolândia em si, mas todo o abandono que houve ali, pessoas morando na rua, quer dizer, um desafio extremamente complexo do ponto de vista social, um desafio extremamente complexo do ponto de vista de segurança, que até agora não teve uma solução definitiva. A aposta que ele está fazendo na tarifa zero para os ônibus é a aposta para poder reunir a simpatia das pessoas da cidade. Mas ele mencionou ali que isso talvez fosse financiado com um acréscimo, um imposto, alguma taxa em cima das pessoas que usam veículos individuais para se locomover. E a gente precisa lembrar que São Paulo já tem um dos IPVAs mais caros do Brasil, ou talvez o mais caro do Brasil. Se a gente tiver que pagar mais uma taxa municipal, lembrando que a gente ainda tem um rodízio que nos impede de sair com o nosso carro em determinados horários durante a semana, enfim, eu acho que o caminho não poderá ser esse, não. Ele vai ter que encontrar uma outra forma de viabilizar esse projeto.